Ela dava sopa de graça para a velhinha solitária todas as noites no restaurante. Apenas gentileza, nada mais. Então, um chefe da máfia entrou com 4 homens de fato e deixou cair uma foto no balcão. Era uma velhinha, décadas mais jovem. "É a minha mãe", disse ele friamente. "Ela deveria estar morta." A empregada de mesa não fazia ideia de que o estranho que ela estava a proteger guardava segredos perigosos o suficiente para destruir um império, ou que a sua gentileza a levaria a um mundo do qual ela nunca poderia escapar. O letreiro de neon do lado de fora da lanchonete da Maggie piscou 3 vezes antes de apagar completamente. Mera não se preocupou mais em ligar para o proprietário. Nesta parte do Brooklyn, as coisas continuavam quebradas. Ela limpou a última mesa, com os ombros doloridos por causa do turno duplo. A chuva batia contra as janelas, transformando a rua lá fora em um borrão de faróis e sombras. Era quase meia-noite e ela deveria ter fechado a lanchonete 1 hora atrás, mas Rose ainda não tinha terminado a sopa. "A tua chefe vai ficar furiosa por teres ficado aberta até tão tarde", disse Rose do seu lugar habitual junto à janela. As suas mãos enrugadas seguravam a tigela de cerâmica como se fosse preciosa. "Eu sou a chefe entre as 22h10 e o fecho", respondeu Mera, esboçando um sorriso cansado. Vantagens de ser a empregada de mesa sênior num lugar onde ninguém quer o turno da noite. Rose riu, mas o riso transformou-se numa tosse. Ela era magra, muito magra, e as suas roupas ficavam largas no seu corpo. Mera vinha dando-lhe refeições de graça há 3 meses, desde que encontrou a velha sentada nos degraus da lanchonete, na chuva, olhando para o nada. "É a última sopa de legumes", disse Mera, trazendo mais café. "Mas posso fazer um sanduíche de queijo grelhado se ainda estiver com fome." "É muito gentil com uma velha tola como eu." Os olhos de Rose estavam distantes, focados em algum lugar além do vidro manchado pela chuva. "A minha avó costumava fazer sopa assim. No velho país antes." Ela parou, apertando os dedos em torno da tigela. Mera tinha aprendido a não insistir. O passado de Rose era uma porta trancada, e toda vez que Mera tentava abri-la, a velha mudava de assunto ou começava a cantarolar. Sempre a mesma melodia, algo italiano e triste que apertava o peito de Mira. "Antes do quê?" perguntou Mera gentilmente, sentando-se à sua frente. "Antes das rosas queimarem", sussurrou Rose. "Tínhamos um jardim, centenas delas, vermelhas, brancas, cor-de-rosa. O meu filho costumava colhê-las para mim todos os domingos." A sua voz falhou. Isso foi antes de ele aprender a arrombar fechaduras. Mera estendeu a mão por cima da mesa e apertou a mão dela. Os dedos de Rose estavam gelados. A campainha tocou. Mera olhou para cima, pronta para dizer a quem quer que fosse que estavam fechados. As palavras morreram na sua garganta. 5 homens estavam à porta, com a chuva a pingar dos seus fatos caros. Não pareciam a multidão habitual da madrugada. Não eram trabalhadores da construção civil, nem taxistas a tomar café. Estes homens vestiam lã e couro italiano feitos à medida. Os seus rostos eram duros, esculpidos na mesma pedra fria que a própria cidade. O que estava à frente era diferente dos outros, mais velho, talvez com 50 anos, com fios prateados no cabelo escuro. Ele tinha o tipo de rosto que pertencia às antigas moedas romanas, orgulhoso, cruel e completamente imóvel. Quando ele olhou para Mera, ela se sentiu como um inseto sob um vidro. "Estamos fechados", disse Mera, mas sua voz saiu mais baixa do que ela pretendia. O homem a ignorou. Seus olhos percorreram a lanchonete. Sobre os bancos de vinil rachados, o balcão lascado de mica, a jukebox antiga no canto. Então seu olhar pousou em Rose. A velha ficou rígida, com a chávena de café congelada a meio caminho dos lábios. "Senhores, por favor." Mera levantou-se, tentando colocar-se entre eles e Rose. "Eu disse, estamos fechados. Vocês terão que voltar amanhã. Sentem-se." A voz do homem de cabelos prateados era baixa, mas cortou a lanchonete como uma lâmina. Ele não estava a fazer uma sugestão. Mera não se sentou. 2 dos homens passaram por ela, indo direto para Rose. A velha tentou se levantar, mas um deles, um homem de pescoço grosso com uma cicatriz dividindo a sobrancelha, colocou a mão no ombro dela e a empurrou de volta para baixo. "Não toque nela!" Mera pegou uma cafeteira do aquecedor, segurando-a como uma arma. Café quente espirrou em sua mão, mas ela não soltou. O homem de cabelos prateados finalmente olhou para ela. Olhou realmente para ela. Algo brilhou em sua expressão.
Surpresa, talvez, ou diversão. Você é corajosa, disse ele. Estúpida, mas corajosa. Ele enfiou a mão no casaco. O coração de Mira parou, mas ele não tirou uma arma. Em vez disso, ele tirou uma fotografia, velha e desbotada, e a deixou cair no balcão entre eles. Já viu esta mulher? Mera olhou para a foto. Mostrava uma mulher jovem, talvez com 30 anos, em frente a uma mansão. Ela usava um vestido elegante e brincos de diamantes, o cabelo escuro penteado num estilo clássico. Ela era bonita e estava a sorrir, mas era o mesmo sorriso triste que Rose usava quando pensava que ninguém estava a ver. Não conheço. Mera começou. Olhe mais de perto. Ela olhou e seu estômago revirou. Era Rose, décadas mais jovem, uma vida diferente, mas inconfundivelmente ela. Não a conheço, mentiu Mera, as palavras saindo muito rápido. A expressão do homem não mudou, mas algo perigoso brilhou em seus olhos. Ele gesticulou com 2 dedos e os seus homens começaram a revirar a lanchonete. Eles viraram cadeiras, abriram portas de armários, espalharam guardanapos e talheres pelo chão. Ei, parem com isso! Mera se moveu em direção a eles, mas o homem de cabelos grisalhos bloqueou o seu caminho. Onde ela está hospedada? Ele perguntou suavemente. Não sei do que você está a falar. Atrás dele, Mera viu Rose sair do seu lugar. A velha senhora movia-se com uma rapidez surpreendente para alguém tão frágil, dirigindo-se para a saída dos fundos. Os homens estavam demasiado ocupados a revistar para repararem nela. Chamam-me Dante Moretti, disse o homem, e algo na forma como o disse fez o sangue de Mira gelar. Ela já tinha ouvido aquele nome antes, sussurrado pelos clientes habituais, mencionado em notícias sobre o crime organizado. E a mulher nessa foto é a minha mãe. O mundo de Mira desabou. Ela está morta há 15 anos, continuou Dante, a sua voz carregada pelo peso de uma dor antiga. Mas alguém a viu aqui neste restaurante. Os seus olhos perfuraram os dela. Então, vou perguntar mais uma vez. Onde ela está? A porta dos fundos se fechou com um clique. Um dos homens de Dante percebeu. Chefe! Dante virou-se mais rápido do que Mera esperava. Ele deu 3 passos longos em direção à cozinha, seguido pelos seus homens. Mera ouviu-os abrir a porta dos fundos, ouviu os seus passos ecoando no beco. Eles voltaram de mãos vazias. Dante virou-se para Mera e, pela primeira vez, ela viu uma emoção real no rosto dele. Era raiva fria e sem fundo. Se a vir novamente, disse ele, cada palavra precisa e terrível. Diga a ela que o filho dela quer que ela volte para casa. Diga a ela que a família não foge. E diga a ela, a voz dele falhou por um segundo. Diga a ela que as rosas voltaram a crescer. Ele deixou cair um cartão de visita no balcão e saiu para a chuva. Os seus homens o seguiram, deixando a lanchonete em desordem. Mera ficou ali tremendo até que o carro deles desaparecesse na rua. Então ela trancou a porta, pegou o casaco e correu para o beco. Encontrou Rose encolhida ali atrás da lixeira, encharcada e tremendo. Rose, não me chame assim. A velha olhou para cima e, na luz fraca da rua, Mera viu lágrimas misturadas com a chuva no rosto envelhecido. Meu nome é Rosa Moretti e aquele homem que acabou de destruir a sua lanchonete é meu filho. Um trovão ressoou no céu. E que Deus me ajude, sussurrou Rosa. Ele está certo. Eu deveria estar morta. Mera trouxe Rosa de volta para dentro pela porta dos fundos, trancando-a atrás delas. A velha tremia tanto que seus dentes batiam. Mera enrolou-a numa toalha de mesa, a coisa mais próxima de um cobertor que conseguiu encontrar, e sentou-a na cozinha, longe das janelas. Fique aqui, sussurrou Mera. Não se mexa. Ela voltou sorrateiramente para a sala de jantar, meio que esperando ver os homens de Dante ainda à espreita lá fora. A rua estava vazia, exceto pela chuva. Ela pegou a fotografia do balcão onde Dante a havia deixado, junto com o seu cartão de visita. O cartão era simples, papel preto caro com letras prateadas em relevo, Dante Moretti e um número de telefone. Nada mais. Sem nome da empresa, sem endereço. Homens como ele não precisavam de fazer publicidade. Mera olhou novamente para a fotografia. A jovem Rosa estava em frente ao que devia ser uma mansão. 3 andares de pedra branca com jardins bem cuidados, estendendo-se atrás dela. Ela usava pérolas, verdadeiras, supôs Mera, do tipo que custam mais do que Mera ganhava num ano. Essa foto foi tirada no meu aniversário de 40 anos.
A voz de Rose veio da porta da cozinha. Ela tinha parado de tremer, mas seu rosto estava pálido. Dante tinha 15 anos. Ele tirou a foto. Ele tinha acabado de ganhar uma câmera nova, uma daquelas caras que ele implorou ao pai para comprar. Mera a guiou de volta para a mesa da cozinha. Rosa, o que está acontecendo? Por que é que o teu filho pensa que estás morta? Porque eu precisava que ele pensasse isso. Os dedos de Rosa traçaram a borda da toalha de mesa. Porque se ele soubesse que eu estava viva, nunca me deixaria ir e eu não podia. Não podia ver no que ele estava a se tornar. O que queres dizer? Rosa fechou os olhos. Depois que o pai dele morreu, Dante mudou. Ele era um menino tão doce antes. Ele tocava piano. Consegues imaginar? O meu filho que acabou de te ameaçar costumava tocar piano. Um riso amargo escapou-lhe. Mas quando o Antônio morreu, algo em Dante também morreu. Ele tornou-se duro, frio. Ele assumiu os negócios do pai e transformou-os em algo pior. Algo que eu não reconhecia. Os negócios do pai dele. Miera repetiu lentamente. Refere-se à família Moretti? Sim, Rosa abriu os olhos. Antônio dirigia uma das maiores organizações criminosas de Nova York. E quando foi assassinado, Dante herdou tudo. O dinheiro, a violência, o sangue. Miera sentiu a sala girar. Ela estava a servir sopa para uma viúva da máfia. Ela mentiu para um chefe da máfia. Ela acabou de se tornar inimiga de um dos homens mais perigosos da cidade. Por que voltaste? Miera perguntou. Se esteve escondida por 15 anos, por que voltou para Brooklyn? Por que arriscar ficar perto dele? Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Porque estou a morrer. As palavras pairaram no ar entre elas. Tenho talvez 6 meses. Rosa continuou, agora com a voz firme. E pensei tolamente que poderia vê-lo uma última vez à distância, só para saber que ele estava vivo. Nunca tive a intenção de deixar que ele me encontrasse. Alguém deve ter te reconhecido. A senhora Chun, da mercearia da Quinta Avenida. Rosa disse. Via a olhar para mim na semana passada. Devia ter percebido. Ela trabalhava na nossa casa quando o Dante era criança. Pensei que talvez ela não se lembrasse ou não se importasse. Mas toda a gente tem um preço e o Dante paga bem por informações. Miera pensou nos homens que acabaram de invadir a sua lanchonete. Nos olhos frios de Dante e na sua voz ainda mais fria, na maneira como ele disse que a família não foge. Ele quer te de volta. Miera disse que ele quer me trancar. As mãos de Rose se fecharam em punhos naquela grande casa atrás daqueles portões, onde ele pode controlar tudo. Onde posso vê-lo destruir a si mesmo e a todos ao seu redor, assim como o seu pai fez. Não farei isso. Prefiro morrer sozinha do que viver naquela jaula novamente. Miera olhou ao redor para a lanchonete destruída. Cadeiras tombadas, guardanapos espalhados como neve, as portas dos armários abertas. Amanhã, o seu chefe exigiria respostas. Ele provavelmente a demitiria. Ela não podia se dar ao luxo de perder este emprego. Mas quando olhou para Rosa, pequena, frágil e aterrorizada, não conseguiu recusá-la. Não podes voltar para onde estavas a ficar, disse Miera. O Dante vai encontrar-te. Eu sei. E tu não podes ficar aqui. Ele vai voltar. Eu sei. Miera tomou uma decisão que mudaria tudo. O meu apartamento é pequeno, fica acima de uma lavandaria e cheira a detergente, mas é meu. Ele não vai pensar em procurar lá. Ainda não. Roses olhou para ela. Por que me ajudaria? Não me conhece. Não me deve nada. Tem razão, disse Mera. Mas, durante 3 meses, sentou-se naquela cabine e fez-me companhia nos piores turnos. Cantarolou aquelas canções quando o restaurante estava muito silencioso e eu me sentia muito sozinha. Fizeste este lugar parecer menos vazio. Ela pegou na fotografia. E não me importa quem é o teu filho. Ninguém deveria morrer sozinho. Os olhos de Rose encheram-se de lágrimas. Não fazes ideia do que estás a arriscar. Então diz-me. Dante não perdoa. Ele não esquece. E ele sempre, sempre consegue o que quer. Lá fora, um carro passou lentamente pela lanchonete. Miera viu as luzes traseiras desaparecerem na chuva. Deixa-o tentar, disse ela. Esperaram até as 2 da manhã antes de saírem. Miera fez Rosa vestir o seu casaco extra e um gorro de malha puxado para baixo sobre o rosto. A chuva tinha diminuído para uma garoa, mas as ruas ainda estavam escorregadias e vazias. Fica perto de mim,
sussurrou Miera, trancando a porta da lanchonete atrás delas. E se vires algum carro preto, algum homem de fato, avisa-me imediatamente. Elas se moveram rapidamente pela calçada, seus passos ecoando nos prédios de tijolos. O apartamento de Mira ficava a apenas 4 quarteirões de distância, mas cada sombra a fazia pular. Cada carro que passava parecia uma ameaça. Elas estavam na metade do caminho quando Rosa de repente agarrou o braço de Mira. Espere, o que foi? Alguém está a seguir-nos. Meera se virou, com o coração batendo forte. A rua atrás delas estava vazia. Sem carros, sem pessoas, apenas o brilho das luzes da rua refletindo no asfalto molhado. Não vejo ninguém, disse Meera. Consigo sentir. O aperto de Rose intensificou-se. Quando se vive com medo por muito tempo, desenvolve-se instintos. Alguém está a observar. Meera puxou-a para o espaço estreito entre dois edifícios, quase um beco, mais como uma fenda na cidade. Elas encostaram-se ao tijolo frio escondido na sombra. 30 segundos depois, um homem passou. Ele usava um casaco escuro e movia-se lentamente, virando a cabeça como se estivesse à procura de algo ou alguém. Meera prendeu a respiração até ele desaparecer na esquina. Um dos homens do Dante, sussurrou ela. Provavelmente, ele vai ter pessoas à procura a noite toda. A voz de Rose estava firme, apesar das mãos trêmulas. Devemos ir agora. Antes que ele voltasse, elas saíram do beco e aceleraram o passo, quase correndo. O prédio de Mira apareceu à frente. Uma estrutura de tijolos cansada com uma placa piscando que dizia Lavandaria Suds and Spin. O apartamento dela ficava no segundo andar, acessível por uma escada de incêndio enferrujada nos fundos. Não é exatamente luxuoso, disse Meera enquanto subiam as escadas de metal. Luxo é uma prisão com cortinas de seda, respondeu Rosa. Por dentro, o apartamento de Mira era exatamente como ela havia avisado. Pequeno e cheio do cheiro de detergente industrial que subia da lavandaria abaixo. Um futon encostado a uma parede, uma cozinha que era pouco mais do que um fogão elétrico e um mini frigorífico, uma casa de banho do tamanho de um armário. Toda a sua vida cabia em 300 pés quadrados. Rosa olhou em volta e, para a surpresa de Mira, sorriu. É perfeito. É uma caixa de sapatos. É de graça. Rosa sentou-se pesadamente no futon. Agora que tinham parado de se mover, a exaustão parecia tomá-la como uma onda. Não me sentia livre há décadas. Meera colocou água para fazer chá, do tipo barato da bodega lá embaixo, mas estava quente e era alguma coisa. Ela sentou-se ao lado de Rosa e, por um momento, nenhuma das duas falou. Conte-me a verdade, disse Meera finalmente. Por que é que o Dante se tornou no que é? As pessoas não acordam um dia e decidem ser criminosas. Rosa olhou para o chá, observando o vapor a subir. O pai dele foi assassinado quando Dante tinha 17 anos, morto a tiro em frente à casa dela, quando regressava de um restaurante. Foi Dante quem o encontrou. Sinto muito. Não sinta pena de Antônio. Ele era um homem terrível que construiu o seu império com base no sofrimento alheio. A voz de Rose era monótona, mas Dante o idolatrava. Ele não conseguia ver o monstro, apenas o pai que lhe ensinou a pescar e o levava aos jogos de beisebol. Quando Antônio morreu, Dante se convenceu de que se fosse mais forte, mais duro, mais implacável, poderia ter evitado isso. Então, ele tornou-se implacável. Tornou-se no seu pai. Só que pior. Rosa pousou o chá com as mãos trêmulas. Em 2 anos, Dante consolidou o poder, eliminou os rivais do pai e duplicou o território da família. As pessoas que o contrariavam desapareciam. As pessoas que o traíam. Ela parou, incapaz de terminar. E não conseguias impedi-lo. Eu tentei. Meu Deus, como tentei. Implorei-lhe que abandonasse aquela vida, que usasse o dinheiro do Antônio para se tornar legítimo, para construir algo limpo. Mas naquela altura, a violência era tudo o que ele compreendia. Era a sua linguagem, a sua ferramenta, o seu conforto. Os olhos de Rose estavam distantes. A gota de água foi quando ele ordenou o assassinato de um homem que tinha roubado a família. Mas o homem tinha uma esposa e uma filha de 10 anos. O estômago de Mira apertou-se. Dante disse que era necessário que todos os envolvidos no roubo pagassem. Olhei para o meu filho, o meu lindo menino, e vi apenas gelo onde antes havia um coração. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rose.
Então, eu fugi. Encenou a minha morte. Fez parecer que eu me afoguei na costa durante as férias. Amo tudo o que deixei para trás, exceto algumas fotografias antigas e as roupas que tenho vestidas. E os documentos que mencionaste no beco, disse Mera baixinho. Disseste que tinhas papéis, provas. Rosa ficou muito quieta. Como soubeste? Estavas a murmurar quando te encontrei atrás do contentor do lixo. Algo sobre papéis que poderiam destruir a família. Por um longo momento, Rosa não respondeu. Então ela enfiou a mão no casaco, aquele que Mera lhe tinha dado, e tirou um pequeno envelope à prova de água colado ao forro. Contas bancárias, empresas de fachada, nomes de políticos na folha de pagamentos, juízes, capitães da polícia, tudo aquilo em que Antônio construiu o seu império e tudo aquilo que Dante expandiu. As mãos de Rosa tremiam enquanto ela segurava o envelope. Se isto vier a público, a família Moretti acaba. Não só Dante, todos eles. Então por que não o fez? Porque ele ainda é meu filho. A voz de Rosa quebrou-se. E eu ainda sou sua mãe, não importa no que ele se tenha tornado. A manhã chegou rápido demais. Meera acordou com a luz do sol a entrar pelas cortinas finas e o barulho rítmico das máquinas de lavar roupa lá embaixo. Rosa já estava acordada, sentada à pequena mesa junto à janela, a olhar para a rua. Conseguiu dormir alguma coisa? Perguntou Meera, esfregando os olhos. As mulheres idosas não precisam de dormir muito. Estamos demasiado perto do descanso final para praticar para ele. Rosa tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Além disso, passei 15 anos a dormir com um olho aberto. Velhos hábitos. Meera fez café. O verdadeiro, não o instantâneo com que normalmente se contentava. Se Rosa estava em morrer, se estes eram os seus últimos meses, então Meera iria pelo menos dar-lhe um café decente. Devias trocar de roupa, disse Rosa de repente. Veste algo diferente do que vestiste ontem à noite. Se alguém nos viu... Vai procurar aquele casaco azul que estás a usar. Meera nem tinha pensado nisso. Rosa estava a fugir há 15 anos. Ela tinha aprendido a pensar 3 passos à frente. Meera vestiu jeans e um suéter cinza, depois prendeu o cabelo. Ela parecia diferente o suficiente e esperava. Preciso fazer uma ligação, disse Meera. Meu chefe vai querer saber por que a lanchonete parece ter sido atingida por um tornado. Não conte a ele. Eu não vou contar. Vou dizer que foi um assalto. Viciados em drogas à procura da caixa registradora. Meera pegou o telefone e parou. Rosa, se Dante é tão poderoso quanto você diz, ele não será capaz de rastrear o meu telefone. Encontre este endereço. Rosa acenou com a cabeça lentamente. Eventualmente, ele tem pessoas que podem fazer isso, mas leva tempo. Temos talvez um dia, talvez 2, antes que ele pense em investigar a sua vida tão profundamente. Neste momento, ele provavelmente assume que você era apenas uma espectadora, alguém que por acaso estava lá, até ele decidir que eu não era. Até lá, Meera fez a chamada. O seu chefe, Frank, ficou furioso com a confusão, mas acreditou na sua história sobre um assalto. Ele disse-lhe para tirar o dia de folga enquanto ele lidava com o relatório da polícia e o seguro. Ela desligou, sentindo-se culpada por mentir, mas sabendo que a verdade só colocaria Frank em perigo também. Quando ela se virou, Rosa estava a tirar o casaco. Quando o tecido escorregou do ombro dela, Meera viu uma cicatriz enrugada, antiga e prateada, do tamanho de uma moeda. O que aconteceu? As palavras saíram antes que Meera pudesse impedi-las. Rosa olhou para a cicatriz como se tivesse esquecido que ela estava lá. Uma bala há 23 anos. Quem atirou em você? Antônio. O meu marido. Rosa disse isso com naturalidade, como se estivesse a discutir o tempo. Foi um acidente. Ou talvez não tenha sido. Nunca tive certeza absoluta. Meera sentou-se pesadamente. O seu marido atirou em si. Estávamos a discutir sobre os negócios, sobre Dante, sobre o tipo de homem em que Antônio estava a transformar o nosso filho. Rosa traçou a cicatriz com os dedos. Antônio guardava uma arma na gaveta da secretária. Eu agarrei-a. Não sei por que não ia usá-la. Só queria que ele me ouvisse e me levasse a sério pela primeira vez, mas ele se lançou sobre ela e ela disparou. Jesus! A bala o atravessou o meu ombro. Atravessou completamente. Antônio ficou horrorizado. Nunca o tinha visto tão assustado.
Ele levou-me a um médico que lhe devia favores, alguém que não iria denunciar o caso. O médico salvou a minha vida. Rosa voltou a vestir o casaco, escondendo a cicatriz. Mas as coisas nunca mais foram as mesmas depois disso. Antônio olhava para mim de forma diferente, como se eu fosse perigosa, como se fosse algo que precisava de ser controlado. É por isso que tens os documentos? Meera perguntou como proteção. Rapariga esperta. A expressão de Rose escureceu. Depois de ter sido baleada, percebi que precisava de um seguro. Então comecei a copiar coisas, a tirar fotografias dos livros de contabilidade de Antônio, a gravar conversas. Levei 5 anos para compilar tudo e ele nunca soube. Quando ele foi assassinado, mantive os documentos escondidos. Achei que talvez um dia os usaria para negociar a alma de Dante para forçá-lo a abandonar uma vida. Mas não o fizeste. Quando estava pronta, Dante já estava muito longe. E eu sabia que se lhe mostrasse aqueles papéis, se o ameaçasse expor tudo o que o pai dele construiu, ele... A voz de Rose vacilou. Ele veria isso como a traição definitiva. Ele poderia até matá-la. Meera terminou calmamente. Rosena matou. Então eu fugi. Levei os documentos comigo como garantia, caso fosse encontrada. Se alguém da família tentar me machucar, se algo acontecer comigo, esses papéis vão para o FBI. Eu configurei um mecanismo de segurança com um advogado há anos. Meera pensou no rosto de Dante na noite anterior. A raiva nos seus olhos quando percebeu que a mãe tinha desaparecido. Ele sabe dos documentos? Acho que não. Antônio me manteve afastada dos negócios. Dante provavelmente presume que eu não sabia de nada, que eu era apenas a esposa que ficava bonita nas festas e mantinha a boca fechada. Rosa riu amargamente. Homens como ele sempre subestimam as mulheres. É a sua maior fraqueza. Um barulho vindo de fora fez as duas congelarem. Passos na escada de incêndio. Meera foi até a janela, tomando cuidado para ficar escondida atrás da cortina. Um homem estava parado no patamar abaixo, olhando para o apartamento dela. Ele usava um fato. Mesmo daqui, ela podia ver o volume de uma arma sob o casaco dele. Eles nos encontraram, ela sussurrou. Rosa se levantou, já pegando o casaco. O envelope, onde é que o coloquei? Meera pegou-o da mesa. Mas para onde vamos? Para qualquer lugar, menos aqui. Os passos começaram a subir. Meera agarrou o braço de Rose e puxou-a em direção à porta do apartamento. Elas saíram para o corredor no momento em que passos pesados chegavam ao patamar da escada de incêndio do lado de fora. As escadas internas do prédio ficavam no outro extremo, degraus de madeira velhos que rangiam a cada movimento. Meera respirou baixinho. Desceram o mais rápido que ousaram. A respiração de Rosa estava ofegante. No fundo, Meera empurrou a porta que dava para a lavandaria. A senhora Kim, a proprietária, levantou os olhos de dobrar toalhas. Meera, estás bem? Pareces bem. Está tudo bem, Meera gritou sem parar. Correram pela porta da frente e para a rua. Atrás delas, Meera ouviu um grito. O homem tinha chegado ao apartamento dela. Anda normalmente, instruiu Rosa com a voz tensa. Correr atrai atenção. Elas viraram a esquina, depois outra, zigue-zagueando pelo bairro. A mente de Mira corria. Não podiam ir ao restaurante. Não podiam ficar no apartamento dela. Que outro lugar havia? Oh, tenho um amigo, disse Meera de repente. Ellie, ele tem uma oficina fora da cidade, perto de Yoners. É uma boa pessoa. Podemos ir lá. Tens a certeza de que queres envolver outra pessoa nisto? Meera pensou nisso por exatamente 2 segundos. Não, mas não vejo outra opção. Apanharam um autocarro em direção ao norte, sentando-se na parte de trás, onde podiam observar todos que entravam. Rosa manteve o envelope pressionado contra o peito, escondido debaixo do casaco. Sempre que alguém de fato entrava, o coração de Mira parava, mas eram todos apenas passageiros, alheios ao perigo. Meera pegou no telemóvel para ligar para Eli, mas hesitou. Eles podem rastrear a chamada? Não instantaneamente, mas a chamada ficará registrada. Se o pessoal do Dante verificar os registros do teu telemóvel mais tarde, eles vão ver. Então eles vão ver. Meera discou. Eli atendeu ao terceiro toque. Meera, o que se passa? Tu nunca ligas tão cedo. Preciso de ajuda. Muita ajuda. Não posso explicar pelo telefone, mas posso ir à tua casa de campo? Uma pausa. Ellie herdara uma pequena propriedade da sua avó, uma velha casa de campo com uma garagem onde ele consertava carros nos fins de semana.
Ele ofereceu para Miera ficar lá uma vez, quando o apartamento dela teve um problema com percevejos. Sim, claro, está bem? Na verdade, não. Explicarei quando chegar lá. 1 hora, talvez menos. Estarei à espera. Ela desligou e imediatamente desligou o telefone, removendo a bateria como tinha visto nos filmes. Rosa observou com aprovação. O seu amigo pode confiar nele completamente? O Eli é a pessoa mais honesta que conheço. Uma vez, ele conduziu 30 metros para devolver uma carteira que encontrou com $12 dentro. Mira olhou pela janela enquanto Brooklyn dava lugar ao Bronx. Se não posso confiar nele, não posso confiar em ninguém. Saíram do autocarro em Yonkers e caminharam os últimos 3 quilômetros até a Quinta. Ela ficava no final de uma longa entrada de cascalho, rodeada por campos cobertos de vegetação. A garagem era um edifício separado, com as portas abertas, revelando a estrutura de um Mustang vintage sobre os suportes de Jack. Eli apareceu, limpando a gordura das mãos. Era alto e magro, com olhos gentis e o comportamento paciente de alguém que passou a vida a resolver quebra-cabeças mecânicos. Quando viu o rosto de Mira, a sua expressão mudou para preocupação. O que aconteceu? Esta é a Rosa, disse Mira, e estamos em apuros. Dentro da casa da Quinta, enquanto tomavam café que ele insistiu em fazer, Mira contou-lhe tudo. Ela observou o rosto dele cuidadosamente. O choque quando mencionou Dante Moretti. A descrença quando explicou o passado de Rose. A preocupação crescente quando descreveu os homens que os procuravam. Então, deixe-me ver se entendi, disse Eli lentamente. Você está a esconder a mãe de um chefe da máfia. Um chefe da máfia que pensa que ela está morta. E ela tem documentos que podem destruir toda a organização dele. É isso mesmo, confirmou Mera. E vieste para a quinta da minha avó porque achaste que era um bom esconderijo. Vim porque és a única pessoa que conheço que não chamaria a polícia. Não entraria em pânico ou... Estou em pânico, interrompeu Eli. Estou mesmo em pânico neste momento. Só que estou a fazê-lo internamente. Rosa falou com voz baixa, mas firme. Devias dizer-nos para irmos embora. Esta jovem fez uma escolha tola que te envolveu. Tens todo o direito de te proteger. Eli olhou para Rosa, olhou realmente para ela. Viu o cansaço no seu rosto. O medo que ela tentava esconder, a resignação de alguém que estava a fugir há muito tempo. Ele suspirou. A minha avó costumava dizer que todos merecem um lugar para descansar, sem perguntas. Ela acolhia crianças em acolhimento familiar, cães vadios e, uma vez, até um guaxinim que a mordeu. Ele levantou-se. Pode ficar no quarto de cima. É pequeno, mas a porta tranca por dentro. E há uma janela que dá para o telhado da garagem, caso precise sair rapidamente. Obrigada, sussurrou Rosa. Não me agradeça ainda. Se aparecerem homens armados, sou péssimo em lutas. Uma vez fui espancada por uma máquina de venda automática. Apesar de tudo, Mira quase sorriu. Naquela noite, o telemóvel de Mira, agora remontado e ligado, tocou na bancada da cozinha. Número desconhecido. Ela olhou para ele, com o estômago a revirar-se. Atende, disse Rosa da porta. Se não atenderes, eles vão saber que estás a esconder algo. Mera atendeu. Olá, disse uma voz masculina, suave e fria. Não devias escondê-la. Não sabes o que estás a proteger. A linha caiu. Mera olhou para o telefone na sua mão, com o sangue a gelar-lhe nas veias. O que é que eles disseram? Perguntou Eli. Eles sabem que a voz da Mira soou oca. Sabem que ela está comigo. Rosa fechou os olhos. Então temos de sair daqui agora. Espere, Eli levantou a mão. Se eles soubessem exatamente onde você está, já estariam aqui. Aquela ligação foi uma tentativa de sondagem. Eles estão a tentar assustá-la para que você se mova, cometa um erro e eles possam segui-la. Ele está certo, disse Rosa lentamente. O pessoal do Dante é bom, mas não é onisciente. Ainda não. Então, o que fazemos? Perguntou Mera. Vamos ficar aqui esta noite, decidiu Eli. Amanhã de manhã decidimos os próximos passos. Mas agora todos estão exaustos. E pessoas exaustas tomam decisões erradas. Ele olhou para Rosa. Deves descansar. Pareces que estás prestes a desmaiar. Rosa não discutiu. Mera ajudou-a a subir as escadas até o pequeno quarto. Quando Rosa se deitou na cama, Mera percebeu que as mãos dela estavam a tremer mais do que antes. Estás bem? Devo chamar um médico? Sem médicos. Eles fazem perguntas.
Rosa tirou um frasco de comprimidos do bolso do casaco. É para a dor, o cancro está nos meus ossos agora. Alguns dias são melhores do que outros. Meera sentiu uma onda de raiva, não contra Rosa, mas contra o mundo. Contra Dante, por fazer a mãe passar os últimos meses fugindo e se escondendo. Contra Antônio, por construir um império que destruiu a família dele. Contra a crueldade sem sentido de tudo isso. Durma um pouco, disse Meera suavemente. Eu acordo-te se acontecer alguma coisa lá embaixo. Eli tinha trancado todas as portas e estava a verificar as janelas. Sinto-me como se estivesse num filme, murmurou ele. Só que nos filmes, o mecânico não morre no primeiro ato. Tu não vais morrer. Tu não sabes disso. Tu não sabes do que essas pessoas são capazes. Na verdade, eu sei. Meera afundou-se no sofá. Rosa contou-me histórias sobre pessoas que se opõem aos Moretos, sobre o que Dante faz com qualquer um que ele considera traidor. Ela olhou para Eli. Eu deveria ter contado tudo antes de te envolver nisso. Sinto muito. Eli sentou-se ao lado dela. Sou um homem adulto que disse sim. A responsabilidade é minha. Ele ficou em silêncio por um momento. Ela realmente vale tudo isso? Mal a conheces. Ela é uma mulher moribunda que merece paz. Isso tem que valer alguma coisa, mesmo que te custe tudo. Meera não tinha uma resposta para isso. Eles se revezaram para ficar de vigia. Meera ficou com o primeiro turno, sentada perto da janela com vista para a entrada da garagem. A noite estava clara e fria. As estrelas brilhavam acima dos campos. Cada som a fazia sobressaltar. Uma coruja a piar, galhos a raspar o telhado, a velha casa a assentar. Por volta das 2 da manhã, ela viu os faróis a moverem-se lentamente pela longa entrada. Um carro, depois outro atrás dele. Pararam antes de chegar à casa, estacionando longe o suficiente para que os motores não fossem ouvidos. Meera sussurrou. Eles estão aqui. Eli levantou-se instantaneamente, indo até a janela, pois homens saíam dos carros. Não. 5. O quinto era inconfundível, mesmo em silhueta. Dante Moretti, vá buscar a Rosa. Eli disse. Leve-a para o celeiro. Há um espaço sob a parede dos fundos. Costumávamos nos esconder lá quando éramos crianças. Ela cabe lá. E você? Vou distraí-los. Há já confuso. Apenas um cara que conserta carros e cuida da sua vida. Ele empurrou Meera em direção às escadas. Vai agora. Meera correu escada acima e acordou Rosa. Eles encontraram-nos. Temos de sair daqui. Rosa ficou alerta imediatamente. Anos de instinto de sobrevivência a entrar em ação. Elas treparam pela janela do quarto até o telhado da garagem, depois deslizaram por um cano de esgoto até as sombras atrás do edifício. O celeiro ficava a 15 metros de distância, do outro lado de um terreno aberto. Elas correram agachadas. Rosa movia-se mais rápido do que Meera imaginava ser possível. Dentro do celeiro, Meera encontrou o espaço exatamente onde ele disse. Uma abertura entre a fundação e o chão de terra escondida atrás de fardos de feno velhos. Entra. Não faças barulho. Não importa o que ouvires. Rosa agarrou a mão de Mira. Se eles magoarem aquele rapaz por minha causa... Meera pressionou-se contra a parede do celeiro, escondida na sombra, e observou através de uma abertura nas tábuas. Dentro da casa, as luzes estavam acesas. Ela podia ver figuras passando pelas janelas, vasculhando os quartos. Então Dante apareceu na porta com Eli à sua frente. Um dos homens de Dante tinha uma arma apontada para as costas de Eli. Eles levaram-no para a varanda. Dante disse algo que Meera não conseguiu ouvir. Eli abanou a cabeça, com uma expressão desafiadora no rosto. Um dos homens de Dante bateu-lhe. Eli caiu de joelhos. Mira cobriu a boca com a mão, sufocando um grito. Dante agachou-se, falando diretamente com Eli. A sua voz ecoou no ar noturno. Não quero magoar-te. Só quero a minha mãe de volta. Diga-me onde ela está e isto termina pacificamente. Eli olhou para cima, com sangue a escorrer do lábio partido. Não sei do que está a falar. Dante levantou-se. Tirou algo do bolso, um pedaço de papel, e ergueu. Mesmo à distância, Meera conseguia ver o que era. Um desenho infantil, desbotado pelo tempo. Um menino segurando flores, oferecendo-as a uma mulher. A voz de Dante falhou ligeiramente. Desenhei isto para ela quando tinha 8 anos. Encontrei no restaurante escondido debaixo da caixa registradora. Ele olhou para Eli com algo que poderia ser tristeza. Ela guardou isto todos estes anos. Mesmo quando fugiu de mim,
As mãos de Dante cerraram-se em punhos. Então, não me diga que não sabe onde ela está. Alguém a está a proteger, e essa pessoa vai me dizer a verdade. Mera observava através das ripas do celeiro, com o coração a bater forte contra as costelas. Eli ainda estava de joelhos, desafiador, apesar do sangue no rosto. Dante circulava-o como um predador, o desenho infantil ainda apertado na mão. Última oportunidade, disse Dante baixinho. Onde ela está? Eu já disse, não sei. Dante acenou para um dos seus homens, aquele de pescoço grosso e cicatriz. Ele agarrou o braço de Eli, torcendo-o atrás das costas. Eli grunhiu de dor, mas não gritou. O corpo de Mira se moveu antes que sua mente pudesse impedi-lo. Ela saiu do celeiro com as mãos levantadas. Esperem, parem, eu vou contar. Todas as armas se voltaram para ela. Os olhos de Dante se estreitaram. Mera? Não. Liz. 2 homens de Dante correram para a frente agarrando os braços dela. Arrastaram-na para a varanda e forçaram-na a ajoelhar-se ao lado de Eli. Dante ficou em pé sobre os dois, com uma expressão indecifrável no rosto. A empregada de mesa. Eu me perguntava se você era corajosa ou estúpida. Agora tenho a minha resposta. Ele olhou para o celeiro. Ela está aqui, não está? A minha mãe. Ela foi-se embora. Meera mentiu desesperadamente. Ela saiu há horas, apanhou um autocarro para o oeste. Não sei para onde. Não, a voz de Dante cortou como uma lâmina. Não insultes a minha inteligência. Se ela tivesse ido embora, não te terias entregue para proteger a tua amiga. Ele fez um gesto para os seus homens. Revistem tudo. O celeiro, a garagem, os campos. Encontrem-na. Os homens espalharam-se. O estômago de Mira revirou-se. Eles encontrariam Rosa em minutos. Por que você quer ela de volta? Meera perguntou, tentando ganhar tempo. Ela está morta para você há 15 anos. Por que não deixá-la continuar assim? Dante cerrou os dentes. Porque ela é minha mãe. Ela é uma estranha que fugiu de você. Cuidado com o que diz. O homem com cicatrizes rosnou, levantando a mão. Não. Dante o impediu. Os seus olhos estavam fixos em Meera. E pela primeira vez ela viu uma emoção real ali. Não raiva, mas algo mais profundo. Dor. Quer saber por quê? Porque ela é a única família que me resta. Porque todas as decisões que tomei, tudo o que construí, foi para deixá-la orgulhosa. Para criar algo digno do nome Moretti. E então ela partiu. Desapareceu como se eu não significasse nada. Talvez não significasse, disse Meera baixinho. Talvez ela tenha partido por causa do que te tornaste. Não apesar disso. A mão de Dante disparou, agarrando a garganta de Mira. Não apertando, apenas segurando-a ali, os dedos gelados. Não sabes nada sobre mim, sobre a minha família, sobre o que sobrevivemos. Então conta-me. Meera engasgou-se. Diz-me por que é que uma mãe fingiria a sua morte para fugir do próprio filho. Do celeiro veio um grito. Chefe, encontramos algo. Dante soltou Meera e caminhou em direção ao celeiro. Meera lutou contra os homens que a seguravam, mas eles eram muito fortes. Ela observou impotente enquanto Dante desaparecia lá dentro. 30 segundos depois, ele emergiu. Rosa caminhava ao lado dele, com a cabeça erguida, apesar das mãos trêmulas. Ela parecia uma rainha sendo levada para a execução. Dante, ela disse, apenas o nome dele, nada mais. Ele olhou para ela à luz da varanda. Meera podia ver o rosto dele claramente. O choque, a raiva e, por baixo de tudo isso, o rosto de um menino que havia perdido a mãe. 15 anos, Dante sussurrou. 15 anos. Eu pensei que estivesses morta. Eu chorei por ti. A sua voz falhou. Como pudeste fazer isso comigo? Porque eu não conseguia mais ver-te, disse Rosa com voz firme. Não conseguia ver-te a tornar-te nele. Nele, o teu pai. As palavras pairaram no ar noturno como uma maldição. A expressão de Dante endureceu. O meu pai era um grande homem. Ele construiu um império. Ele nos sustentou, nos protegeu. Ele era um monstro, interrompeu Rosa. E tu sabes disso. No fundo, tu sempre soubeste disso. Mas tu o adoravas mesmo assim. E quando ele morreu, tu decidiste tornar-te ele. Honrar a sua memória tornando-te algo ainda pior. Eu o vinguei. A voz de Dante elevou-se. As pessoas que o mataram pagaram. Todos que o traíram pagaram. Eu fiz com que o nome Moretti fosse temido e respeitado novamente. Temido? Sim.
Respeitado? Rosa balançou a cabeça. As pessoas não respeitam monstros, Dante. Elas apenas fingem respeitar porque estão aterrorizadas. Então por que voltaste? Se sou um monstro, por que arriscaste tudo para estar perto de mim? A compostura de Rosa finalmente se quebrou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto envelhecido. Porque estou a morrer, e tu ainda és meu filho, e eu precisava de te ver uma última vez, mesmo que à distância, mesmo sabendo no que te tornaste. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então Rosa falou novamente, sua voz quase um sussurro. E por que preciso contar-te a verdade? Sobre a morte do teu pai, sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Dante ficou muito quieto. Do que estás a falar? Um gangue rival o matou. Atiraram nele em frente à nossa casa. Não, Rosa fechou os olhos. Essa é a história que contamos a ti. A história que deixei-te acreditar porque pensei, tolamente, que isso te pouparia mais dor. Mãe, o que estás a dizer? Rosa abriu os olhos, e neles havia uma dor tão profunda que parecia não ter fundo. O teu pai não foi assassinado por inimigos, Dante. Ele foi morto por mim. Eu puxei o gatilho. Fui eu que atirei em Antônio Moretti. A noite explodiu em caos. Dante se lançou para a frente com as mãos estendidas para a garganta de Rosa. Os seus homens o agarraram, segurando-o enquanto ele gritava. Um som de pura angústia que ecoava pelos campos. Mera observava horrorizada enquanto tudo se despedaçava. Foram necessários 3 homens para conter Dante. Ele lutava como um animal selvagem, com o rosto contorcido de raiva e dor. Rosa permaneceu imóvel, aceitando qualquer violência que pudesse vir, a sua confissão pairando entre eles como uma sentença de morte. Solte-me. Dante rugiu. Solte-me, chefe. Pare. O homem com cicatrizes o segurou com firmeza. Não assim. Não aqui. Pense. Lentamente Dante parou de lutar. Seu peito arfava, seus olhos estavam selvagens. Quando seus homens finalmente o soltaram, ele ficou ali tremendo, olhando para sua mãe como se ela fosse um fantasma. Você está mentindo, disse ele finalmente. Isso é algum tipo de truque, alguma manipulação. Foi um acidente, disse Rosa baixinho. Estávamos a discutir sobre ti, na verdade, sobre a vida em que o teu pai estava a envolver-te. Ele guardava uma arma no escritório e eu agarrei-a, não para usá-la, apenas para que ele me ouvisse, mas ele tentou tirá-la de mim e ela disparou. Dante abanou a cabeça violentamente. Não, eu encontrei-o fora de casa. Havia marcas de pneus. Testemunhas disseram que viram um sedã preto. Testemunhas que o teu pai pagou. Rosa interrompeu. Eu atirei nele dentro de casa, no escritório dele, mas ele ainda estava vivo. Ele cambaleou para fora, tentando chegar ao carro, tentando pedir ajuda. Foi lá que ele desmaiou. Foi lá que o encontraste? A voz dela falhou. E com o último suspiro, ele me fez prometer que diria a ti que foram os Jordanos, para dar um alvo para a tua dor, para direcionar a tua raiva para qualquer pessoa, menos para mim. Isso é impossível. Por que é que ele faria isso? Porque ele amava-te mais do que me odiava. Porque ele sabia que, se descobrisses a verdade, isso destruir-te-ia. Rosa aproximou-se apesar do perigo. E ele estava certo. Olha para ti. Olha o que saber a verdade fez. As mãos de Dante estavam fechadas em punhos ao lado do corpo, tremendo. Tu deixaste-me caçá-los, os Jordanos. Eu matei-os todos, todos eles. Homens. Dante. Pessoas com famílias, com filhos. E eles eram inocentes. Ninguém nessa vida é inocente, disse Rosa. Mas eles não mataram o teu pai. Esse sangue está apenas nas minhas mãos. Mera observou o rosto de Dante passar por emoções rápidas demais para serem nomeadas. Então, algo frio e terrível tomou conta de suas feições. A máscara do chefe da máfia voltou. Levem-na, disse ele aos seus homens. Tranquem-na no carro. Dante, começou Rosa. Não. A sua voz era gelada. Não diga o meu nome. Não fale comigo. Você não é minha mãe. A minha mãe morreu há 15 anos. Você é apenas uma mentirosa que usa o rosto dela. 2 homens agarraram Rosa e arrastaram-na em direção aos carros. Ela não resistiu, não gritou, apenas manteve os olhos no filho até que a empurraram para o banco de trás. Dante virou-se para Mera e Eli. Vocês 2 ajudaram-na, esconderam-na de mim.
Compreendem qual é a pena por isso? Eli falou com uma voz surpreendentemente firme. Ajudamos uma idosa que precisava de proteção. Só isso. Ela é uma assassina. Ela é uma sobrevivente. Miera rebateu. E sabe de uma coisa? Depois de ouvir tudo isso, eu a ajudaria novamente. Porque seja lá o que ela tenha feito, foi para tentar impedir que vocês se tornassem exatamente o que são agora. A mão de Dante moveu-se em direção ao casaco, onde Meera sabia que sua arma devia estar. Ela se preparou, mas ele não a sacou. Em vez disso, pegou um telefone e fez uma ligação. Está feito. Eu a encontrei. Não, ela está viva. Vamos levá-la para a propriedade. Sim, tudo isso. Ele desligou e olhou para Meera. Quer ajudá-la? Então vem conosco. Pode ver o que acontece quando alguém trai a família Moretti. Não. Eli começou a levantar-se, mas um dos homens empurrou-o de volta para o chão. Ele não, disse Dante. Ele não é ninguém, apenas um mecânico que fez uma má escolha. Ele olhou para Eli com algo parecido com desprezo. Volte para os seus motores e a sua vida simples. Esqueça que viu alguma coisa esta noite, porque se falar, se contar uma palavra sobre isto a alguém, vou queimar toda esta propriedade com você dentro. Entendeu? Eli cerrou os dentes, mas acenou com a cabeça. Eles puxaram Mera para que ela se levantasse e a arrastaram em direção aos carros. Ela olhou para Eli, tentando memorizar o rosto dele, imaginando se o veria novamente. A viagem até a propriedade dos Moretti foi silenciosa. Rosa sentou-se em um carro cercada por guardas. Mera foi no outro com Dante. Ele olhou pela janela, com o rosto impassível. Ela estava a proteger-te, disse Mera finalmente. Tudo o que ela fez, fugir, esconder-se, mentir, foi para proteger-te. Eu não preciso de proteção, preciso de lealdade. Ela deu-te algo melhor, deu-te a verdade. Dante virou-se para olhar para ela. És muito corajosa ou muito estúpida? Ainda não decidi qual das duas. Nenhuma das duas. Sou apenas alguém que acredita que as pessoas merecem segundas oportunidades. Mesmo as pessoas que fizeram coisas terríveis. Não há segundas oportunidades no meu mundo. Apenas dívidas a serem pagas. Eles atravessaram Brooklyn pela ponte até os bairros ricos de Staten Island. A propriedade Moretti emergiu da escuridão. 3 andares de pedra branca cercados por portões de ferro e jardins bem cuidados. Assim como na fotografia, quando pararam em frente à casa, Mera viu os jardins. Centenas de roseiras cheias de flores, mesmo em novembro, com pétalas escuras na noite. As rosas haviam crescido novamente. Tal como Dante disse, a mansão era fria, apesar da sua grandiosidade. Pisos de mármore, candelabros de cristal, móveis caros que pareciam nunca ter sido usados. Parecia mais um mausoléu do que uma casa. Os homens de Dante levaram Rosa para o que deve ter sido uma sala de estar. Agora parecia uma sala de interrogatório. Forçaram-na a sentar-se numa cadeira, enquanto Meera foi empurrada para um sofá encostado à parede. Deixem-nos, ordenou Dante. Os seus homens saíram, fechando as pesadas portas atrás de si. Por um longo momento, os 3 ficaram sentados em silêncio. Rosa parecia pequena na cadeira ornamentada, com as mãos cruzadas no colo. Dante andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Diga alguma coisa, ele finalmente exigiu. Defenda-se. Diga-me que ouvi mal. Diga-me que é tudo uma mentira elaborada. Não posso, disse Rosa baixinho. Porque é verdade. Tudo isso. Por quê? A palavra saiu entrecortada. Por que o mataria? Ele deu-lhe tudo. Esta casa, dinheiro, segurança. Ele deu-me uma prisão. A voz de Rose fortaleceu-se e estava a puxá-lo para dentro dela, pedra por pedra. Tinhas 17 anos, Dante. Devias estar a pensar na faculdade, nas raparigas, no teu futuro. Em vez disso, estavas a aprender a cobrar dívidas e a intimidar testemunhas. Estavas a tornar-te na arma dele. Eu estava a tornar-me um homem. Tu estavas a tornar-te um assassino. Rosa olhou-o nos olhos. Na noite em que o matei, ele contou-me os planos que tinha para ti. Chamou-lhe um teste. Alguém tinha roubado à família um tipo de baixo escalão. Ninguém importante. O Antônio queria que fosses tu a tratar disso. Queria que fizesses o homem desaparecer. O Dante parou de andar de um lado para o outro. Tu ias fazer isso, continuou a Rosa. Vi isso nos teus olhos durante o jantar naquela noite. Estavas entusiasmado, orgulhoso por o teu pai confiar em ti para algo tão importante. E percebi.
A voz dela falhou. Percebi que estava a perder-te, que se não parasse aquilo naquele momento, perder-te-ia para sempre. Então, mataste-o. Então, confrontei-o, implorei-lhe que te deixasse ir, que te mandasse para a escola, que te desse uma oportunidade de ter uma vida normal. Ele riu-se de mim, disse que eu era fraca, que não compreendia o que era preciso para sobreviver neste mundo. As mãos de Rose cerraram-se em punhos. Agarrei na arma. Eu só queria que ele me levasse a sério pela primeira vez, que me visse como algo mais do que uma decoração. Mas ele veio furioso para cima de mim por eu ter ousado tocar nela. Nós lutamos e então o som dos seus soluços ecoou pela vasta sala. Então eu era uma viúva e tu eras um órfão, e as últimas palavras de Antônio foram me fazer prometer mentir para te proteger da verdade. E Deus me ajude, eu fiz isso. Pensei que se acreditasse que foram os Jordanos, irias vingar-te e seguir em frente, viver a tua vida. Mas em vez disso, construí um império sobre uma mentira, concluiu Dante. A sua voz estava vazia. Tudo o que sou, tudo o que fiz, foi tudo em vão. Não foi em vão, disse Rosa desesperadamente. Ainda podes afastar-te, desmantelar o que o teu pai construiu, usar o dinheiro para... Um som interrompeu-a, um estalo. Meera sentiu o cheiro antes de ver. Fumo a entrar por baixo da porta. Dante foi até a janela e olhou para fora. O seu rosto empalideceu. Fogo. A ala leste está a arder. Como? Meera levantou-se com o coração a bater forte. Dante já estava ao telefone a ligar para os seus homens. Nenhuma resposta. Tentou outro número. Nada. Algo está errado. A minha equipa de segurança. Não estão a responder. Rosa levantou-se lentamente com uma expressão de compreensão no rosto. Não é um acidente. Do que estás a falar? Alguém nos quer mortos. Dante. A ambos. Pensa nisso. Quem beneficia com a destruição da família Moretti a partir de dentro? Os olhos de Dante arregalaram-se. A família Calibri. Há anos que tentam invadir o nosso território, mas não conseguiam enquanto estávamos unidos. Ele olhou para a mãe com um novo horror. Se eu te matar, ou se morreres aqui, o meu próprio povo se voltará contra mim. Eles vão me ver como um parricida. A família se dividirá, e os calibas vão recolher os pedaços. Rosa terminou. A fumaça estava ficando mais densa. Meera podia ouvir o fogo agora, crepitando em algum lugar próximo. Dante correu para a porta e tentou abri-la, mas estava trancada por fora. Ele bateu com o ombro contra ela, mas ela não se moveu. Estamos presos. Tem de haver outra saída, disse Meera, olhando em volta desesperadamente. As janelas eram altas, mas tinham grades decorativas de ferro que se tornaram uma jaula. Rosa foi até a parede oposta, passando as mãos pelos painéis. Antônio tinha passagens secretas para o caso de precisar de fugir rapidamente. Há uma daqui, algures. Lembro-me de vê-los a instalá-la. Ela pressionou diferentes secções da parede. Nada lá aconteceu. O fumo estava a encher a sala, queimando os pulmões de Mira. Depressa, Dante juntou-se a ela, procurando freneticamente. Meera caiu de joelhos, olhando debaixo dos móveis ao longo dos rodapés. Os seus dedos encontraram uma pequena reentrância no chão, debaixo de uma estante. Ela pressionou-a. Uma secção da parede balançou para dentro, revelando a escuridão além dela. Aqui! Gritou Meera. Eles correram pela abertura. Atrás deles, chamas irromperam pela porta atrás da qual estavam trancados, consumindo a sala de estar em segundos. A passagem era estreita e escura como breu. Eles seguiram tateando, Dante na frente, Rosa no meio e Meera na retaguarda. A passagem inclinava-se para baixo, levando para baixo da casa. Atrás deles, ouviram vozes, gritos e, em seguida, tiros. Eles estão numa casa, disse Dante sombrio. Os calibriesas. Estão a garantir que ninguém saia vivo. Para onde leva este túnel? Perguntou Meera. Se bem me lembro, disse Rosa, ofegante. Ele dá para os jardins, perto da antiga casa do jardineiro. Eles aceleraram o passo com o som da destruição a segui-los na escuridão. O túnel terminava numa porta de madeira, inchada pelo tempo e pela umidade. Dante empurrou-a com o ombro uma, duas, três vezes antes que ela se abrisse. Eles tropeçaram para fora, no ar frio da noite, no jardim de rosas. Atrás deles, a mansão era um inferno. Chamas lambiam todas as janelas, e o som de vidros a partir pontuava o rugido do fogo. Figuras escuras moviam-se ao redor do perímetro.
Homens com armas garantindo que ninguém escapasse. Por aqui, Rosa levou-os para mais fundo no jardim, onde as rosas cresciam selvagens e indomadas. Os espinhos prendiam-se nas suas roupas, mas a folhagem densa fornecia cobertura. Eles agacharam-se atrás de uma fonte de mármore, observando o caos. Dante pegou o seu telemóvel, que milagrosamente ainda funcionava, e tentou ligar para os seus homens novamente. Desta vez, alguém atendeu. Marco, onde diabos você está? Dante ouviu com o rosto escurecendo. Como assim metade da equipe está morta? Quem? Ele cerrou os dentes. Luca, aquele bastardo. Ele desligou e olhou para Rosa. Luca Marino, um dos meus capitães. Ele tem trabalhado com os calibres, ateou o fogo, matou a minha equipa de segurança, trancou-nos naquela sala. A voz de Dante tremia de raiva. Eu confiava nele. O pai dele serviu o meu. Pensei que achavas que a lealdade era herdada, disse Rosa baixinho. Mas nunca é. É conquistada e pode ser comprada. Tiros ecoaram perto da casa. Mera recuou, aproximando-se da fonte. Precisamos de nos mover, disse Dante. A casa do jardineiro. Se conseguirmos chegar lá, há veículos. Espera, Mera agarrou o braço dele. Antes de fugirmos novamente, antes que qualquer outra coisa aconteça, vocês dois precisam de conversar. Conversar de verdade. Porque se sobrevivermos a esta noite, se sairmos daqui, esta pode ser a sua única chance. Não é a hora certa, Dante começou. Quando será a hora certa? Mera exigiu. A tua mãe está a morrer. Ela tem meses, talvez menos, e tu passaste 15 anos a odiar o fantasma dela. Agora ela está aqui. Ela é real. E a verdade veio à tona. Então fala com ela, porque o amanhã não é garantido para nenhum de nós. Dante olhou para mãe. À luz da fogueira, Mera podia ver a guerra no rosto dele. A raiva lutando contra a dor, o ódio lutando contra o amor. Por que não me levaste contigo? Perguntou ele finalmente, com a voz pouco acima de um sussurro. Quando fugiste, por que me deixaste para trás? Os olhos de Rose encheram-se de lágrimas. Porque tu terias me seguido por obrigação, não por escolha, e terias ficado ressentido comigo para sempre. Eu precisava que vivesses a tua própria vida, fizesses as tuas próprias escolhas, mesmo que essas escolhas partissem o meu coração. Então, achaste que fingir a tua morte era melhor. Achei que dar-te um encerramento era melhor do que ver-te escolher essa vida enquanto eu ainda estava viva. Não suportava ver-te tornar-te no teu pai. Enquanto me olhava nos olhos, Rosa estendeu a mão, tremendo. Mas eu estava errada. Devia ter lutado mais. Devia ter te arrastado para longe, mesmo que me odiasses por isso. Porque agora fiz coisas que não podem ser desfeitas. Dante terminou. Matei pessoas inocentes, destruí famílias, construí um império com sangue e mentiras. Ele olhou para as suas mãos como se pertencessem a outra pessoa. Os Jordanos. Cacei-os durante anos. Cada um que encontrei, a sua voz quebrou. E eles nem sequer fizeram isso. Não, disse Rosa, mas também não eram inocentes. Nenhum de nós é nesta vida. Isso não torna isso certo. Não, não justifica. Rosa finalmente tocou o rosto dele e Dante não se afastou. Mas não é tarde demais para parar. Para destruir tudo. Para construir algo melhor das cinzas. Como? Dante olhou para a mansão em chamas, o seu império, o seu legado, tudo o que o seu pai construiu. Como posso voltar atrás do que me tornei? Da mesma forma que eu fiz. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Rosa tirou o envelope à prova de água do casaco. Estes documentos, tudo sobre as operações da família, contas bancárias, funcionários corruptos, todos os crimes cometidos, vamos entregá-los às autoridades. Vamos acabar com isto esta noite. Dante olhou para o envelope como se fosse uma arma carregada. Se eu fizer isso, vou para a prisão. Toda a família vai à falência. Sim, vou perder tudo. Vais perder tudo o que não importa. Rosa corrigiu. Dinheiro, poder, medo. Mas vais manter a única coisa que vale a pena ter. A tua humanidade. Não tenho a certeza se ainda tenho alguma. Tem sim. A voz de Rosa agora era feroz. Porque ainda não me mataste. Apesar de tudo o que fiz, tudo o que confessei, não puxaste o gatilho. Isso significa algo. Significa que ainda há esperança. Mais tiros, mais próximos agora. Vozes a gritar em italiano. Estão a revistar o terreno, disse Dante. Temos de decidir.
Fugir ou resistir. Meera olhou para a mãe e o filho. Duas pessoas separadas pela violência, reunidas pelo fogo. Há uma terceira opção. Vamos para a cabana, usamos aqueles veículos para fugir e depois vamos ao FBI. Damos-lhes tudo. Acabamos com esta guerra antes que mais pessoas morram. Os calibrias vão perseguir-nos, disse Dante. Deixa-os, respondeu Rosa. Mas eles estarão a perseguir fantasmas. Vamos desaparecer. Todos nós vamos recomeçar em outro lugar. Eles nunca nos encontrarão. Dante olhou para o envelope nas mãos da mãe. Depois para a mansão em chamas, depois para o rosto de Rosa, envelhecido, desgastado, mas ainda assim a sua mãe. Está bem, disse ele baixinho. Vamos queimar tudo. Eles dirigiram-se para a cabana, mas não estavam sozinhos. Uma figura saiu das sombras com a arma em punho. Luca Marino sorriu. Vamos a caminho, chefe. Luca não estava sozinho, mas 3 homens emergiram da escuridão que os rodeava. Todos tinham armas em punho. Todos tinham a expressão fria de homens que já se tinham comprometido a os matar. Luca, a voz de Dante era mortalmente calma. Eu devia ter percebido. Tens estado muito ambicioso ultimamente, muito ansioso. Estás a ficar mole, chefe. O sorriso de Luca não chegou aos olhos, trazendo a tua mãe morta de volta do túmulo, arrastando uma empregada de mesa para os negócios da família. O velho Dante teria colocado balas em ambos e seguido em frente. O velho Dante confiava em ti. O velho Dante era um tolo. Luca gesticulou com a arma. O envelope. Damo. Então talvez eu faça isto rápido. Rosa apertou os documentos com mais força. Estes não são para ti. São para quem for inteligente o suficiente para os aceitar. Os calibrias estão a oferecer-me uma fortuna por esses papéis. Com eles, podem chantagear metade da cidade, tomar conta de tudo o que os moretas construíram. Os olhos de Luca brilharam com ganância. E eu serei o parceiro deles, não um subchefe a receber ordens, um igual. Serás o fantoche deles, disse Dante. Os calibrias não partilham o poder. Vão usar-te até que deixes de ser útil e depois vão mandar-te para a terra. Veremos. Luca deu um passo à frente. Última oportunidade. O envelope agora. A mente de Mira pensou rapidamente em homens armados. Sem armas, sem reforços. A cabana ainda ficava a 10 metros de distância. E mesmo que chegassem lá, seriam abatidos antes de conseguirem entrar. Mas então ela lembrou-se de que o envelope não era a única vantagem que tinham. Queres esses documentos? Gritou Meera, surpreendendo a todos. Tudo bem, mas deves saber o que está neles. Todos os crimes que a família Moretti já cometeu, incluindo aqueles em que ajudaste, Luca. O sorriso de Luca vacilou ligeiramente. Fraude bancária, extorsão, assassinato, continuou Meera, com a voz cada vez mais forte. O teu nome está em todos estes papéis, não está? Porque não estavas apenas a seguir ordens. Estavas a roubar, a tirar a tua parte de cada operação. Cala-te, gritou Lucas. Os calabriases não sabem dessa parte, sabem? Mirror pressionou. Eles acham que estão a ganhar vantagem sobre os Moretos. Mas estes documentos também te destruiriam. No momento em que os lerem, tu serás um risco. Um dos homens de Luca mexeu-se desconfortavelmente. A dúvida passou pelo seu rosto. Ela está a mentir? Disse Luca rapidamente. Estou? Rosa falou. Antônio mantinha registros detalhados de tudo. Cada soldado, cada capitão, cada centavo que passava pela organização. Se você tem roubado, está aqui. E os calibres saberão exatamente o quanto você não é confiável. A compostura de Lucas se quebrou. Não importa. Vocês estão todos mortos de qualquer maneira. O envelope vem comigo, e ninguém viverá para contar a história de forma diferente. Então você nunca saberá o que mais está aqui, disse Dante calmamente. Contas bancárias, fundos offshore, reservas de emergência de Antônio, dinheiro que nem eu conheço, dinheiro com o qual você poderia desaparecer. Comece de novo em algum lugar onde os calibresas nunca o encontrariam. Ganância e medo guerreavam no rosto de Luca, ou Dante continuou. Pode matar-nos a todos. Entregue esses documentos e espere que os calibresas o deixem viver o tempo suficiente para gastar o dinheiro deles. O impasse durou 3 batidas de coração. Então, a cabana explodiu. A explosão derrubou todos no chão. Os ouvidos de Mira zumbiam. A sua visão estava embaçada.
Através da fumaça e do caos, ela viu figuras correndo em direção a eles. Mais homens, mais armas. Os Calíbrias os tinham encontrado. Tiros foram disparados. Luca e os seus homens revidaram, momentaneamente esquecendo-se dos prisioneiros. Dante agarrou Rosa e puxou-a para trás da fonte. Meera correu atrás deles, com o coração a bater forte. Temos de ir embora. Dante gritou por cima dos tiros. Através do jardim leste, há um portão de serviço. Não consigo. Rosa respirava com dificuldade, segurando o peito. O estresse, a corrida, o fumo. Era demais para o seu corpo debilitado. Vão, vocês os dois. Eu só vou atrasar vocês. Não. A voz de Dante era feroz. Não vou perder você de novo. Você não vai me perder. Estou escolhendo dar a você uma chance de viver. Rosa pressionou o envelope nas mãos de Mira. Pegue. Leve ao FBI. Acabe com este ciclo de violência. Por favor, Rosa. Meera começou. Uma bala atingiu a fonte a centímetros da cabeça de Mira, espalhando lascas de mármore. Uma delas atingiu o ombro dela e ela gritou. Sangue escorria pela camisa. Mera. Dante olhou para o ferimento, com o rosto pálido. Estou bem. É só um arranhão, mas o mundo estava a girar. Choque, talvez, ou perda de sangue, ou a pura loucura de tudo. Dante tomou uma decisão. Ele pegou Meera nos braços como se ela não pesasse nada e olhou para a mãe. Consegues andar? Sim. Então fica perto. Vamos juntos ou não vamos? Eles correram pelo jardim de rosas, os espinhos rasgando suas roupas e pele. Atrás deles, o tiroteio se intensificava. A voz de Luca se elevou acima do caos, gritando ordens. Os Calíbrias estavam avançando. O portão de serviço apareceu à frente. Ferro velho, enferrujado, mas funcional. Dante o abriu com um pontapé e eles tropeçaram por uma estrada de acesso estreita. Um carro estava estacionado ali. Não era um dos carros de Dante, era algo mais antigo, sem identificação. E ao lado dele estava Eli, o que parecia impossível. Precisa de uma boleia? Perguntou ele, abrindo a porta traseira. Dante não questionou. Ele empurrou Rosa para dentro do carro e depois entrou com Meera ainda nos braços. Eli acelerou antes que as portas estivessem completamente fechadas. Enquanto aceleravam, Meera olhou para trás para a propriedade em chamas. Viu Luca a cambalear para fora do jardim. Viu os soldados Calibri a cercá-lo. Viu os flashes das armas que acabaram com a sua traição. Então viraram uma esquina e a mansão Moretti desapareceu de vista, levando consigo a antiga vida de Dante. Meera acordou rodeada de paredes brancas e pelo som constante dos monitores. Hospital. O ombro latejava com uma dor surda, aliviada pelos medicamentos. A luz do sol entrava pela janela, quente e real. Estás acordada. Ela virou a cabeça. Eli estava sentado na cadeira ao lado da cama, parecendo exausto, mas aliviado. Há quanto tempo? A voz dela saiu rouca. 3 dias. A bala causou mais danos do que pensávamos. Cortou uma artéria. Quase sangrou até a morte no meu carro. Eli inclinou-se para a frente. O médico disse que se tivéssemos chegado aqui 10 minutos mais tarde, mas não chegamos. Meera tentou sentar-se e estremeceu. Rosa! Onde está a Rosa? A expressão de Eli mudou. Foi-se embora. A palavra atingiu-a como um golpe físico. Morta. Não, apenas foi-se embora. Dante estabilizou-a numa clínica privada, certificou-se de que estava segura aqui e depois desapareceram. Os dois. Eli tirou algo do bolso, um envelope menor do que aquele com os documentos. Ela deixou isto para ti. Meera abriu-o com dedos trêmulos. Dentro havia um bilhete escrito à mão em papel de carta caro. Querida Meera, tu deste-me algo que eu pensava ter perdido para sempre. Paz. Não a paz de me esconder, mas a paz de ser vista e aceite de qualquer maneira. Arriscaste tudo por uma estranha. E ao fazê-lo, salvaste não só a minha vida, mas também a alma do meu filho. Os documentos estão com o FBI. O Dante e eu fomos juntos e contamos tudo. Ele enfrentará a justiça pelos seus crimes, mas nos seus próprios termos, com a sua humanidade intacta. Isso é mais do que eu jamais esperava. Quando leres isto, estaremos longe. As autoridades concordaram com certos acordos em troca do nosso testemunho. Uma espécie de proteção a testemunhas, embora eu suspeite que não precisaremos dela por muito tempo. O meu tempo é curto, mas vou passá-lo com o meu filho, conversando com ele de verdade,
conhecendo-o de verdade pela primeira vez em décadas. Obrigada por lembrar a uma velha senhora que a bondade ainda existe neste mundo sombrio. Obrigada por ser corajosa quando eu não consegui ser. Obrigada por me devolver o meu filho. Mudaste um legado. Miera, nunca te esqueças disso. Com amor e gratidão, Rosa. As lágrimas turvaram a visão de Mira. Ela enxugou-as e encontrou outra coisa no envelope, uma fotografia. A mesma que Dante lhe mostrara no restaurante. Mas desta vez, Rosa tinha escrito no verso: As rosas sempre voltam a crescer se lhes deres tempo. Há mais, disse Eli baixinho. Ele tirou um jornal dobrado para mostrar uma manchete. Família criminosa Moretti desmantelada em operação histórica do FBI. Denúncias anônimas levam a dezenas de prisões. Meera leu o artigo 2 vezes. Os documentos tinham feito o seu trabalho. Contas bancárias congeladas, políticos presos, todo o Império Moretti e metade da família Calibre com ele, derrubados pelas provas que Antônio tinha guardado por precaução. E o Dante? Perguntou ela. Testemunha colaboradora. O artigo não o menciona diretamente, mas lendo nas entrelinhas, Eli encolheu os ombros. Ele provavelmente cumprirá alguma pena, mas não o que teria cumprido, e sairá limpo do outro lado. Isso é bom. Meera recostou-se nas almofadas. Isso é muito bom. As semanas seguintes passaram numa névoa de recuperação. Fisioterapia para o ombro, entrevistas com a polícia sobre a noite no restaurante, embora ela mantivesse as respostas vagas. A versão oficial era que ela tinha sido apanhada no fogo cruzado durante uma disputa entre gangues. Não era totalmente falso. O seu chefe, Frank, visitou-a trazendo flores e a notícia de que a lanchonete estava a ser renovada. Dinheiro do seguro, explicou ele. E um doador anônimo que prefere permanecer no anonimato disse algo sobre pagar uma dívida por sopa e gentileza. Meera sorriu, sabendo exatamente quem era esse doador. 3 meses depois, ela voltou ao trabalho. A lanchonete parecia quase nova. Tinta fresca, cabines reparadas, um letreiro de neon a funcionar. Mas ainda parecia o Maggie's. Ainda parecia um lar. Na sua primeira noite de volta, o turno da noite estava calmo. Apenas alguns clientes habituais, o público habitual do café e da tarde. Meera deu por si a olhar para a antiga cabine de Rose junto à janela, lembrando-se da velha senhora que costumava sentar-se ali a cantarolar canções de embalar italianas. A campainha tocou às 23h30, pouco antes do fecho. Meera olhou para cima, com o coração a bater forte. Mas não era Rosa nem Dante. Apenas um jovem com cerca de 20 anos, com olhos nervosos e as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Ele aproximou-se do balcão e colocou algo lá. Uma única rosa vermelha, fresca e perfeita, atada com uma fita branca. Ao lado, um cartão com uma caligrafia elegante. Meera pegou nele, com as mãos a tremer. Pela bondade que mudou um legado. O jovem já estava a sair. Espere, chamou Meera. Quem é você? Ele parou na porta, oferecendo um pequeno sorriso, apenas um mensageiro. Mas as pessoas que me enviaram queriam que você soubesse que as rosas estão a florescer novamente e desta vez estão a crescer em um lugar seguro. Então ele se foi, desaparecendo na noite do Brooklyn. Meera segurou a Rosa, respirando seu perfume. Em algum lugar lá fora, Rosa estava a passar os seus últimos dias com o seu filho. Em algum lugar, Dante estava a aprender a ser humano novamente. Em algum lugar, um legado terrível estava a terminar e uma nova história estava a começar. Ela colocou a Rosa num copo com água e a colocou no balcão onde a fotografia de Rose estava naquela primeira noite. Lá fora começou a chover, desta vez suavemente, lavando as ruas. Meera limpou as mesas, cantarolou uma velha canção de embalar italiana que aprendera com uma amiga e preparou-se para fechar o restaurante. O dia seguinte traria novos clientes, novas histórias, novas oportunidades para mostrar que pequenos atos de bondade podiam ter repercussões imprevisíveis. O letreiro de neon piscou uma vez, depois brilhou constante e intensamente. O restaurante da Maggie estava aberto, e algures na escuridão, as rosas continuavam a crescer.